Olá, bom dia para você. Começa agora mais uma edição do programa 5 Watt com as principais informações sobre os negócios da região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Vamos aos destaques de hoje. Para aquecer no inverno, produção e vendas de vinhos aumentam com a queda na temperatura. Momentos eternizados. Aumenta a procura por ensaios fotográficos de gestantes e recém-nascidos. Retomada em risco. O poder de compra dos consumidores deve cair com a alta da inflação. Fechando o gol. Professor e ex-atleta do Burro da Central investe em escolinhas para goleiros. O sabor das ruas argentinas. Casal inaugura a casa de Choripã em Taubaté. Os nomes dos lanches são homenagens aos principais pontos turísticos do país hermano. Com a pandemia e mais gente dentro de casa, o consumo de vinho no Brasil aumentou 30% em 2020. E agora, com o friozinho, a procura pela bebida cresce ainda mais. Em Taubaté, uma vinícola produz mais de 3 mil litros por hora e abastece 5 estados brasileiros. Aqui, a linha de produção segue em ritmo acelerado para não deixar nenhuma garrafa vazia. São mais de 3 mil litros de vinho por hora. Desde 1999, Seu Tonato possui essa vinícola em Taubaté. São 14 tipos de vinho, entre seco, tinto, suave e branco. Eu sou gaúcho, né? E já trabalhava com vinho no Rio Grande do Sul e além de outras atividades, né? Eu já trabalhava com vinho. E eu representava uma empresa do ramo lá de vinícolas, né? E resolvi produzir o meu próprio vinho, né? Fazer a minha engarrafadora de vinho. Aí, para mim concorrer lá no Rio Grande do Sul, ia ser muito difícil, porque eu pequeno, com aquelas vinícolas grandes, ia ser meio difícil, né, eu sobreviver. Então eu vim para São Paulo. A empresa tem parceria com produtores da Serra Gaúcha. Os vinhos chegam em caminhão-tanque e aqui são feitos os cortes e o invase. São pessoas lá, produtores de uva, que não têm engarrafamento, só vendem vinho a granel. Então eles produzem para nós o nosso vinho. Eles sabem o tipo de vinho que nós queremos e nos produz para o ano inteiro. Então, por exemplo, agora, essa safra passada, cada um já sabe quanto vinho eu vou querer para o ano inteiro. Aqui trabalham 13 funcionários e é só chegar o friozinho que as vendas aumentam entre 20% e 30%. Mas com a pandemia do coronavírus e mais pessoas dentro de casa, fez a procura por vinhos crescer ainda mais. O pessoal não estão mais indo para o restaurante tanto à noite. Porque antes eles iam para o restaurante, no restaurante eles não podem tomar bebida alcoólica porque ele vai ter que dirigir. Aí vai o casal e, bom, como ele não vai tomar, ou ela não vai tomar, porque tem que dirigir, o companheiro termina aderindo e não toma, né? Como eles estão ficando em casa pode tomar, né? Então o aumento do vinho, eu acredito a esse ponto, né? A pandemia segurou o pessoal em casa e em casa você consome mais. Por mês, a empresa chega a produzir 100 mil litros que são distribuídos para os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás e o Distrito Federal. Então, quanto mais cai a temperatura, mais essa linha de produção aquece. Já está com frio, vai tomar bebida gelada? Não vai. Você vai tomar um vinho, que ele vai te aquecer, né? Então, o resultado, até inclusive, o vinho, além de ser bom, segundo os médicos, para o coração, tomando moderadamente, é claro, né? É bom para a saúde. Ele te faz você dormir melhor, né? Você tem um sono tranquilo. Então, o vinho como é que diz outro? É tudo de bom, né?
como diz o seu Tonato, um vinho nessa época do frio é mesmo tudo de bom. A fotografia é uma forma de eternizar os momentos especiais e a procura pelos ensaios de gestantes e recém-nascidos vem crescendo, assim como os estúdios personalizados que fornecem esse tipo de trabalho. Um momento especial e único da maternidade que merece ser registrado. Esse estúdio atende cerca de 20 gestantes por semana. A Aline é fotógrafa especializada nessa área há 6 anos. Segundo ela, a procura para agendar os ensaios é logo quando a mulher descobre que está grávida. É uma questão de momento, né? Então elas já querem procurar para registrar o momento da gestação, registrar o momento do recém-nascido e assim vai até um aninho, o acompanhamento, smash the cake. Então até um aninho a gente tem o cliente fidelizado junto com a gente. Normalmente o ensaio de grávidas é feito por volta do 7º ao 8º mês de gestação, quando a futura mamãe já está com a barriga bastante evidente. Na gestação, a gente pede em média de 28 a 32 semanas, né? Que seria um período meio que ideal para estar fazendo, mas isso varia muito de cada gestante. Então, depende muito se a gestante já está mais inchada, ou se é uma gestação de gêmeos, então a gente pede para ser com menos semanas, né? Então, tudo depende de cada gestante, mas a média seria de 28 a 32 semanas. Mesmo com a pandemia, a procura pelos ensaios fotográficos não diminuiu, pelo contrário. Aqui trabalham 4 fotógrafas, 3 assistentes de sala, 4 editores de imagens e 3 maquiadoras. As gestantes fecham pacotes com opções para escolher as roupas e os cenários. Além das grávidas, o estúdio também recebe os recém-nascidos. Os bebês posam para as fotografias bem novinhos, a maioria entre 5 e 22 dias de vida. O trabalho newborn exige toda uma preparação da equipe de fotógrafos e produção. Os pais acham que o bebê só dorme e que a gente vai só posicionar lá e fotografar. E acaba não sendo assim, né? Então a gente tem que ter todo um protocolo, tanto de higiene como de segurança, né? Para a questão do bebê não cair, né? Isso jamais pode acontecer. Saber identificar, né, o que o bebê tá pedindo, se é uma cólicazinha, se é uma fraldinha suja, se é um tetezinho da mãe. Então, assim, tudo vai variar de cada bebê. Só que você tem que estar apta a estar fazendo isso, né? Não é de qualquer jeito, né? Até porque é uma vida, né? Os momentos especiais merecem mesmo esses registros, né? Em instantes, Escola para Goleiros faz sucesso em Taubaté. Não saia daí, eu volto já. Emília é dona de um pequeno comércio e teve uma bela ajuda para contratar seus funcionários. Ela aderiu ao regime especial de piso salarial, o REPIS. Com ele, as microempresas podem contratar colaboradores com valores salariais diferentes. Resultado: Emília consegue administrar melhor a sua folha de pagamento, investindo assim em outros setores da sua loja. Faça como ela. Procure o Sincovat e se informe sobre as vantagens do REPIS.
Grupo Castelli. Cuidamos da sua saúde para você cuidar de seu negócio. Você busca redução de custo no seu plano de saúde, da sua família e da sua empresa, mas sem abrir mão da garantia do melhor atendimento? O Grupo Castelli pode te ajudar. As melhores opções de plano de saúde e benefícios do mercado. Ligue agora e faça uma consultoria grátis com um de nossos especialistas. Você e sua família merecem o que há de melhor. Grupo Castelli. Expertise em planos de saúde. Atenção, empresário. Com a assinatura da nova Convenção Coletiva de Trabalho do Comércio para a vigência 2020-2021, as diferenças salariais devidas desde setembro, que é a data base, até abril agora de 2021, devem ser pagas em forma de abono. Sobre o abono não há qualquer incidência fiscal, ou seja, do INSS ou do Fundo de Garantia. Da mesma forma, sobre abono não há o reflexo em outras verbas trabalhistas. Essas diferenças devem ser pagas juntamente com o salário de junho, julho e agosto. Outra questão importante é com relação agora à CRS, a Certidão de Regularidade Sindical. Ela que autoriza as empresas a prática na íntegra de todas as cláusulas constantes da Convenção Coletiva. Portanto, estamos aqui no Sincombate aguardando o seu contato para tirar dúvidas e orientá-lo quanto à obtenção da CRS. Ser um jogador de futebol é o sonho da maioria dos meninos. Um número um pouco menor deseja ser goleiro, uma posição que requer muita dedicação e treinamentos. Em Taubaté, um professor decidiu abrir uma escolinha para ensinar os fundamentos para aqueles que gostam de defender o gol. Eles buscam um lugar ao sol no mundo do futebol. Aqui o tamanho dos esforços só não é maior do que o tamanho dos sonhos desses meninos. Meu sonho é ir para a Europa, ganhar uma Champions, uma Copa do Mundo. Meu sonho é chegar na profissional, ir para a Europa também. Mas até lá a caminhada é longa. Enquanto isso, os futuros craques se dedicam ao máximo nos treinamentos específicos para goleiros. Nessa escolinha de Taubaté, o número de alunos cresce a cada mês. E eles chegam aqui bem novos, a partir dos 7 anos de idade. Dizem que o goleiro ele já nasce goleiro, né? E desde pequeno ele já sente esse prazer de jogar no gol. É incrível, porque é diferente das outras posições, porque é doído, né? Cair no chão, o chute forte. Mas além de nascer com o dom para jogar no gol, é preciso ter técnicas. E é isso que o professor Chiquinho passa para seus alunos. Com diversos cursos realizados na CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, Chico, que já foi goleiro profissional, se dedica a ensinar as habilidades aos meninos. Esse trabalho eu já faço há muito tempo à parte. Desde quando eu parei de jogar, a gente começou treinando os amigos. Me ensina lá como que é ser goleiro. E aí comecei a ensinar um amigo, outro, começaram a se destacar, começaram a gostar. E já são mais de 15 anos ajudando na formação dos goleiros. Aqui eu aprendo muita coisa, eu aprendo agilidade, os fundamentos, eu aprendo várias coisas que são úteis para o jogo, né? Com certeza os goleiros precisam de um treinador específico, porque se só treinarem, por exemplo, em coletivo, eles não vão ter agilidade, porque não vão fazer o movimento. O goleiro hoje, né, ele, para mim, na equipe, né, ele é fundamental, né, por estar sempre vendo o jogo de frente, então hoje usa muito o pé, né, então para mim hoje, quanto mais cedo começar, eu acho que é muito interessante e ajuda muito isso a criança na parte do profissional, vai chegar preparado para isso. Mas aqui, os ensinamentos vão além de preparar os pequenos para o mundo do futebol. Primeira coisa, a nossa filosofia aqui a primeira coisa é a honestidade, é o respeito mútuo, né, a ética. Eu acho que essa é a base forte para se formar atletas, né, e se formar um cidadão.
valores para a vida, tipo de ensinamento, experiência. Aqui não é só treinamento de físico e goleiro, é para a vida mesmo. Não é fácil ser goleiro, hein? Taubaté vai ganhar um novo teatro com 252 lugares. O edifício faz parte da reforma da unidade do SESC, que irá receber 59 milhões de reais em investimentos e gerar aproximadamente 500 empregos. O lançamento do projeto reuniu autoridades do município na tenda principal da unidade, local que dará lugar ao teatro com capacidade para 252 pessoas. A gente acredita que a gente vai atender melhor, né, essa comunidade aqui no SESC, aqui em Taubaté. Vamos ampliar os nossos programas de uma forma, num espaço mais qualificado, mais bonito e mais adequado para que essas práticas aconteçam. Além do teatro, o SESC Taubaté terá quase todas as suas áreas reformadas. As obras serão realizadas por etapas para não prejudicar o atendimento ao público. Serão 59 milhões de reais em investimentos e geração aproximada de 500 empregos. São mais novos empregos, com certeza investimento altíssimo e deixar para a população aqui, principalmente, né, essa região do Vila Aparecida, Esplanada Santa Terezinha, uma região maravilhosa que tem tudo a crescer. Uma obra dessa só engrandece a nossa população, só engrandece a nossa cidade. As maquetes estão disponíveis para visitação. O projeto arquitetônico contempla um novo edifício com 7.822 metros quadrados e a reforma de 4.180 metros quadrados. O marco do programa era a construção de um teatro, junto com uma série de outros itens programáticos menores, não menores em importância, mas menores em dimensão. E o que nós pensamos foi criar um grande eixo de circulação logo na entrada, a partir do qual todos esses programas iam se distribuindo. E a forma de organizar esses programas foi criar uma grande marquise que passa a ser um espaço de convivência. A previsão é que as obras terminem em 2025. Um momento que a cidade está precisando receber boas notícias, a gente está trazendo essa notícia aqui para a cidade. Investimentos e emprego. O SESC, né, já mostrou o que ele representa para a cidade, o que ele vai representar, e a gente tem certeza que essa nova unidade vai trazer muito mais benefícios aqui para Taubaté. A alta da inflação está diminuindo o poder de compra dos consumidores. Com isso, a retomada das vendas no varejo vai ser afetada. Fora a própria pandemia, obviamente, uma das maiores preocupações para a retomada da economia brasileira como um todo em 2021 é a inflação. Dados mais recentes do IBGE nos apresentam que a taxa de 12 meses do IPCA, inflação oficial brasileira, já sobrepõe 8%. Alguns grupos importantíssimos de mercadorias, como alimentos, a taxa de inflação em 12 meses é quase o dobro desses 8%. Nós sabemos que o próprio Banco Central brasileiro, preocupado com o ritmo de crescimento dos preços, aumentou novamente a Selic, a nossa taxa básica de juros, deixando de lado um pouco aquela preocupação com o ritmo de crescimento da economia brasileira, em detrimento à preocupação que tem em 2021 e já pensando em 2022 com a própria inflação. É importante ressaltar que todos nós, consumidores e também detentores de renda, observamos com muita preocupação esse aumento da inflação, pois significa que para comprar a mesma cesta de produtos e serviços utilizaremos mais parte da nossa renda, ou seja, perderemos poder de compra. Ao mesmo tempo, todos nós empresários também, principalmente do setor do comércio, já podemos observar com um pouquinho mais de preocupação esse processo de retomada, pois o consumidor com poder de compra mais avariado, mais combalido,
vai menos às compras. Ou seja, aquele otimismo com a retomada das vendas fica um pouquinho mais desacelerado, pois o consumidor terá um orçamento um pouco mais apertado. E aos empresários, mais uma preocupação. Essa inflação ela tem vindo do atacado, tem vindo lá da agricultura muitas vezes. Isso faz com que nós tenhamos mais cuidado ainda, ou mais planejamento na hora de negociar quantidade e preços com os nossos fornecedores e de precificar ao consumidor final. Inflação mais alta significa sinal amarelo, principalmente porque a inflação agora, que parecia temporária, já começa a ficar preocupante devido agora à energia elétrica com uma crise hídrica que afeta o preço da energia para residências e também para empresas. A seguir, o sabor dos carrinhos de lanches das ruas da Argentina, agora em Taubaté. Não saia daí, nós voltamos já. Empresário, você conhece o Sincovat? Sabia que podemos te ajudar a enxugar despesas e fazer seu negócio lucrar mais? É isso mesmo! O Sindicato do Comércio Varejista de Taubaté e região tem ferramentas que podem melhorar o caixa da sua empresa e fazê-la mais lucrativa. Venha nos visitar e conferir os benefícios que podemos lhe oferecer. Sincovat, somos o braço forte do comércio. Você, estudante, está em busca de oportunidade no mercado de trabalho? Empresário ou profissional liberal está procurando um talento para a sua equipe? A oportunidade pode estar na centralestágio.com do Sincovat. Buscamos vagas para os estudantes, procurando dar todas as orientações e comodidade para as empresas. centralestágio.com. Faça seu cadastro em nosso site. Mais informações pelos telefones 3631-2529 ou 3011-0842. Você sabia que a primeira videochamada no Brasil ocorreu na região Vale Paraibana há quase 50 anos? Se você percebeu que videochamadas, videoconferências e lives foram subitamente incorporados à rotina de quem trabalha no comércio, talvez não se lembre que as promessas de que você um dia conversaria com uma tela são quase tão antigas quanto o próprio telefone. Caso você não saiba, há quase 100 anos ocorreu a primeira videochamada no mundo. Foi entre um presidente americano que estava em Washington e um sujeito em Nova Jersey. Era 1927. A partir de então, empresas de comunicação, autores de ficção científica e futuristas populares garantiram a algumas gerações que o videofone logo seria uma realidade em suas casas. No Brasil, não foi diferente. Eram 11h57 do dia 10 de junho de 1974, quando se estabeleceu a primeira ligação de videofone em âmbito nacional. O então presidente Geisel, do Palácio do Planalto, em Brasília, falou com o então ministro das Comunicações, que estava na fábrica da Ericsson, em São José dos Campos. É inaugurado o sistema de videofone, que consiste num telefone e numa tela, onde aparece o interlocutor. Falando de Brasília, o presidente Geisel formaliza votos para que as novas unidades colaborem com o progresso das telecomunicações no Brasil. Infelizmente, a década de 1970 não viu o videofone vingar. Pessoas ricas investiram na nova tecnologia, mas não o suficiente para fazer com que o novo sistema de comunicação prosperasse rapidamente. Nos Estados Unidos, havia apenas 100 assinantes em 1973. Em 1977, esse número havia diminuído para apenas 9. No Brasil, o mesmo ministro da chamada pioneira
duvidou do futuro do videofone por aqui. A coisa era cara demais, até para o bolso dos brasileiros endinheirados. Com o passar das décadas, a tecnologia das videochamadas foi se desenvolvendo até que uma pandemia atravessou o nosso caminho e as chamadas em vídeo se tornaram atividades cotidianas. A maioria dos observadores espera que as transmissões continuem crescendo até quando a vida voltar ao seu curso normal. E a videochamada, quem diria, completará 100 anos como uma promessa cumprida, ainda que tardiamente. Um casal de Taubaté decidiu abrir uma casa de choripã na cidade. Os famosos sanduíches argentinos ganharam até os nomes dos principais pontos turísticos do país hermano. El Caminito, a rua Museu no bairro de La Boca, em Buenos Aires, deu nome a esse sanduíche de linguiça de pernil, com queijo provolone, salteada no azeite e com muito chimichurri. E foi em plena pandemia do coronavírus que esse casal decidiu inovar e trazer algo diferente para a região. O container foi inaugurado em julho do ano passado. A ideia veio de uma situação que a gente conheceu um lugar que era gourmetizado e que servia um choripã de uma forma diferente. Nós já trabalhávamos na área de alimentação, na área de hambúrguer, porém aqui na cidade estava um pouco saturado. E aí a gente acabou tendo a ideia, né, e colocando os nossos planos em prática, que era trabalhar com um produto diferenciado para servir Taubaté. O local também dá o nome ao carro-chefe da casa, o Tango Choripã, um sanduíche de linguiça calabresa artesanal. O choripã, ele é uma mistura, né? O chori é de chorizo, que é a linguiça, e o pan, que é pão em espanhol. Na Argentina é o sanduíche mais consumido de lá, como se fosse o hot dog aqui. É o pão com linguiça e o chimichurri. Na porta dos estádios, em cada esquina, sempre tem um senhor ou alguém com uma pequena churrasqueirinha vendendo choripã lá. Para quem não gosta de linguiça, há outras opções como o Puerto Madeiro, recheado de coração de galinha, a casa rosada, feitas com pedaços de filé mignon, e o Palermo, um sanduíche vegetariano. Como a gente estava fazendo algo, né, uma comida lá da Argentina, a gente queria criar uma história, né? Então eu e a minha esposa Carolina, a gente começou a estudar depois da ideia de vamos montar uma casa de choripã. A gente quis pegar um pouquinho de lá. E além dos nomes, os temperos dos lanches também são diferentes. Um mix de produtos muito usado na Argentina, que acaba marcando o sabor dos sanduíches. O chimichurri, ele é um mix de temperos que contém cebola, alho triturado, salsinha, vai pimenta do reino, e ele é um mix misturado. A gente faz uma mistura com vinagre, com azeite, com óleo de canola ou óleo de girassol. Deixa ele maturando 24 horas para ele ficar extremamente saboroso e para o nosso sanduíche. Ao todo são 7 opções. Leonardo e Carolina vendem cerca de 60 lanches por dia. Aos finais de semana, esse número aumenta para mais de 100. É um pouco do sabor e da cultura dos hermanos, bem mais pertinho da gente. Que cara boa esses sanduíches, hein? E é muito bom ver os empreendedores inovando, não é mesmo? Gostou do programa de hoje? Essas reportagens e centenas de outras matérias sobre o empreendedorismo de nossa região você encontra em nosso canal de vídeos. É só acessar youtube.com/5watt. Não esquece de se inscrever lá, hein? Confira também nosso site e nossas redes sociais e fique sempre bem informado. A gente se vê na próxima edição. Até lá, um bom final de semana para todos. Se cuidem!